aquela geralzona, assim, dos nossos Geralzona. propósitos? É. Muito bem, então tá bom. Para quem está aqui com a gente e quem de repente vai assistir a nossa aula aí para frente, posteriormente, esse é um grupo de estudos do Instituto Guatá que a gente está propondo, que é uma extensão de uma proposta que a gente já vinha trabalhando nos anos anteriores, onde a gente trazia convidadas para fazer lives abertas no Instagram, mas aí a gente entendeu que os assuntos eram tão importantes, a bagagem das nossas convidadas era tão grande que para uma live só, às vezes ficava muito pouco. Então, e a necessidade também, né, da gente aprofundar os nossos estudos, aprofundar o nosso conhecimento, ter esse espaço de trocas também, né, para poder fazer perguntas, falar um pouco de experiências. Então, aí a gente expandiu essa proposta anterior para o grupo de estudos, onde a gente tem a live, como já tínhamos antes, mas aí, para além das lives, a gente estende mais 2 encontros fechados, aí onde realmente a gente vai aprofundar no tema, vai fazer uma imersão, e aí com material de apoio, né, que as nossas convidadas propõem, e aí fica um espaço de troca de troca e de aprendizado bem rico. E hoje a gente está tendo aí o prazer de ter a Adriana com a gente. Já tivemos a live na semana passada e hoje a gente vai agora mergulhar mais fundo um pouquinho nesse tema que é tão importante, né, Adriana? Que é essa questão da masculinidade, do patriarcado e ainda mais sobre essa ótica, né? Que é a questão, né, do discurso, né? Análise do discurso, que é muito interessante, né? E que está muito em voga com as redes sociais, né? Isso. Vou trazer um pouquinho da apresentação da Adriana, então, porque eu sei que é mais difícil, às vezes, a gente fazer a própria apresentação, tá, Adriana? Vou trazer um pouquinho, né, que a Adriana Rodrigues, então, ela é licenciada em Letras Português e Inglês e bacharel em Tradução e Interpretação. E atualmente ela é mestra também, né? Então ela trouxe na tese do mestrado dela o tema, que a gente também vai discorrer hoje. E estamos em parceria com o ELIM, que é o Grupo de Pesquisa em Estudos Linguísticos do Instituto Federal de Cubatão. E a Adriana atua como professora, né, da Educação Básica do Instituto Federal e também como professora da faculdade também, né, Adriana? Aí agora, se você quiser corrigir e trazer mais um pouco sobre você, e aí a gente entra no tema. Não, tá tudo certinho, isso. Na graduação é licenciatura em letras, né? E uma das disciplinas que eu ministro é justamente, agora, antes era análise do discurso, agora eles mudaram para estudos do discurso, né? Mas basicamente são as mesmas teorias que a gente aborda. É curioso, assim, uma curiosidade, porque no campus ali, né, de Cubatão, fica ali no Casqueiro, o nosso curso de letras é relativamente novo, né? Tem pouco tempo, acho que agora a gente está começou em 21, né? Então nós estamos aí no sexto ano, não, quinto ano, né? Não, acho que então começou antes, agora eu sou meio ruim de data, mas enfim, é muito recente, né? E curiosamente, nós temos 3 docentes no curso que são da área de análise do discurso, assim. Isso é bastante curioso, porque é difícil ter docentes que sejam especializados justamente nisso, né? No campus Cubatão tem 3, por falta de... Premiado. E por um lado é muito legal, porque a gente consegue fazer trabalhos bem interessantes, assim, juntos, né? Enfim, bom, legal. Então, eu vou começando, né, depois as outras pessoas que forem entrando, a gente, de repente, faz
catch-up, né, faz uma atualização aí, quem for entrando, né. Então, como a gente começou a conversar, né, na live semana passada, como é importante a gente, sobretudo nesse momento agora, né, falar sobre masculinidade, né, sobre o masculino. Tem algumas palavras, alguns conceitos, assim, que na sociedade, no dia a dia, a gente acha que a gente sabe, né, se você perguntar, se você parar para pensar, se eu perguntar para alguém, né, o que é ser homem, o que é ser mulher, a pessoa talvez te olhe com uma cara, assim, um pouco espantada, né, com a pergunta. Porque tem algumas coisas que, enquanto sociedade, a gente acha que a gente já sabe que está posto e ninguém para muito para pensar, assim, pelo menos não parava, né, até uns anos atrás. Felizmente, hoje em dia as pessoas têm se preocupado em olhar para isso com mais atenção, com mais calma e parar para pensar, peraí, mas o que é ser masculino, afinal de contas, né, e como tem sido isso ao longo dos anos e até dos séculos, né. Então, esse é um primeiro ponto, a gente entender como é essa construção dessa identidade do masculino na nossa sociedade ocidental, mas eu vou falar um pouquinho também até de outras sociedades, de outras culturas, né. E também o termo conceitos, né, os dois termos estão muito relacionados, no Ocidente, sobretudo, mas não só, no Oriente também, é muito ligado com o conceito de patriarcado, né, então eu trouxe ali uma definição que é do glossário da ONU, né, que felizmente é uma organização muito preocupada também com essas questões, né, eles têm muito trabalho voltado para isso, publicações, pesquisas, campanhas de conscientização, né, uma fonte muito rica para quem quiser saber mais ainda sobre esse assunto, né, depois dos nossos encontros, eu aconselho seguir o Instagram ONU Mulheres, né, eles trazem ali informações, dados mais atualizados, mais recentes, é bastante importante seguir, pelo menos, ONU Mulheres, a ONU em geral, né, mas nesse caso a ONU Mulheres. Então, diz lá que esse termo se refere a uma forma tradicional de organização social, então, como que a nossa sociedade se organiza, que frequentemente está na raiz da desigualdade de gênero, ou seja, essa forma como a sociedade se organiza acaba proporcionando uma desigualdade de gênero, ou seja, homem e mulher não estão no mesmo patamar. De acordo com esse tipo de sistema social, os homens, ou o que é considerado masculino, recebem mais importância do que as mulheres, ou o que é considerado feminino. Tradicionalmente, as sociedades têm sido organizadas de tal forma que a propriedade, a residência e a sucessão, bem como a tomada de decisões sobre a maioria das áreas da vida, tem sido domínio dos homens. Isso muitas vezes se baseia em argumentos biológicos, como, por exemplo, as mulheres são naturalmente mais aptas a cuidar dos filhos, né, com a ideia de que a mulher que gera filhos, então o cuidar é do feminino, cuidar é papel da mulher, né, e continua a ser a base de muitos tipos de discriminação de gênero. Então, isso é o patriarcado. O patriarcado é uma forma de organização da sociedade, segundo a qual o homem tem mais importância, né, recebeu, ao longo de séculos, o papel de liderança, de maior importância com relação às mulheres, né, e isso a gente pode observar na própria história, né, lendo relatos, enfim, conhecendo outras culturas, com relação, por exemplo, às sociedades nas quais a religião cristã, por exemplo, ela é mais preponderante, nós temos a questão da interpretação da Bíblia, né, da Bíblia Sagrada. Tá? Isso influencia, né, então vou trazer um pouquinho da parte da religião, que com certeza influenciou nessa sociedade patriarcal, ou seja, nessa sociedade onde o homem,
ele tem mais importância, mais valor do que a mulher. Porque, por exemplo, na Bíblia, tem lá o versículo que é muito usado, onde se lê, mulheres sejam submissas a vossos maridos, né? E, enfim, mas o que é esse ser submisso, né? Então, o que aconteceu ao longo dos anos, dos séculos, né? Porque, enfim, a Bíblia, né, a gente sabe que tem registros ali de mais de 400 anos antes de Cristo, né? Muito mais, né? Então, são relatos muito, muito, muito antigos. Então, só para conseguir entender desde quando vem isso, né? A gente está falando aqui de questões que atravessam séculos, né? O que acontece com relação a esse versículo é que, normalmente, as pessoas esquecem de ler o versículo anterior, né? E esse é um dos grandes problemas. Então, o problema não está no livro sagrado em si, o problema está no recorte que se fazem dele. Isso também é análise do discurso. Às vezes você faz um recorte daquilo que você quer que transpareça. Você faz um recorte daquilo que te interessa mais. Aquilo que não te interessa, você finge que não existe, né? Então, qual é o versículo anterior? O versículo anterior diz assim: vós, maridos, ou seja, vocês, maridos, amem as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e por ela mesma se entregou. O que é esse por ela mesma se entregou? Ele morreu por ela. Ele morreu pela igreja. Então, o versículo anterior, ele diz assim: maridos, vocês precisam amar as esposas de vocês, de tal forma que, se necessário for, vocês vão dar a vida por elas, né? E aí, o que a gente vê? Tem visto, infelizmente, né, cada vez mais forte na sociedade, mais casos, né? A cada dia, 4 mulheres são mortas por feminicídio, quer dizer, os homens estão matando as mulheres. Opa, peraí, tem alguma coisa de errado, né? Porque o que está lá é justamente o contrário. O que está escrito lá é que é para o homem dar a vida pela sua mulher, né? Então, muita gente não sabe da existência desse versículo anterior, né? E é proposital, não é por acaso, é proposital que esse versículo, que diz que os homens precisam amar as mulheres a ponto de dar sua vida por elas, é deixado de lado, né? Por uma conveniência, porque, claro, sendo uma sociedade patriarcal, o homem se sente numa situação, em geral, tá, gente? Eu tô falando assim, eu vou generalizar bastante, mas já quero deixar aqui bem claro que, felizmente, nem todos os homens, né? Eu tô falando, assim, de uma parte da sociedade que ainda vive esse sistema do patriarcado. A nossa sociedade ainda é considerada patriarcal, tá, gente? Mas, obviamente, há exceções. Talvez você esteja pensando, mas o meu pai não é assim, o meu irmão não é assim, o meu esposo não é assim. Que bom, né? E que ainda existem homens que conseguem entender a masculinidade de outra forma, que conseguiram construir sua masculinidade de uma forma saudável, né? E sem esses estereótipos e sem todo esse peso, né, que às vezes a própria questão da religião traz, não pelo livro em si, né, mas pela distorção que ao longo dos séculos fizeram dele, né. Então, esse é um exemplo. Agora, para pegar um exemplo, de outra religião, o do islamismo, né, se a gente vê a história da Malala Yousafzai, né, a Malala é aquela menina do Paquistão, que quando voltava da escola, no ônibus escolar, com seus amiguinhos, um homem entrou no ônibus e perguntou, quem é Malala? Quando ela disse ela tomou um tiro no rosto, né? E por que ela tomou um tiro no rosto? Porque ela frequentava escola. Então, por isso que eu digo, não é só, a questão do patriarcado não é só uma questão do mundo ocidental majoritariamente cristão. Nós sabemos que existem situações bastante complicadas, né, no Afeganistão, no Paquistão, né, as mulheres, em algumas regiões, as mulheres precisam usar burca, só podem sair com os olhos de fora, porque elas são proibidas pelo marido de expor, né, qualquer parte do seu corpo que não seja somente o olho, e mesmo assim, às vezes tem aquelas burcas que são tão fechadas que é só
uma redinha, assim, né, por cima do, quer dizer, o olho nem chega a aparecer totalmente, né. E a Malala, ela frequentava, então, a escola, era muito feliz, e só que havia outras meninas no ônibus. Por que ela foi escolhida? Porque ela frequentava as rádios, e ela fazia uma luta, né, ela era só uma menina, e ela lutava pelos direitos das mulheres de frequentar a escola, né, das meninas, no caso, né. Então, muito linda ela. E aí ela sofreu, né, um ataque bárbaro, terrível, né, enfim, infelizmente hoje ela está bem e segue lutando da Inglaterra, do Reino Unido, né, hoje terminou a universidade, hoje é casada, e é bastante divertido. Eu sigo a Malala também nas redes sociais, ela e o marido são bem divertidos, ela está muito bem, infelizmente, né, mas só para a gente entender que não é algo que é só do Ocidente ou só da religião cristã, né? O islamismo também tem isso muito forte. E outra coisa que eu queria falar também é disso, porque quando eu li a biografia da Malala, gente, que coisa mais linda a biografia da Malala, né? A forma como eles enxergam a religiosidade deles é linda, porque eles pregam o amor, né? E eles têm uma devoção tão bonita, eles fazem orações 3 vezes ao dia, né? O pai dela é um querido, inclusive o pai dela era o dono da escola, né? Hoje em dia eu nem sei se ele mantém a escola ainda, porque depois do que aconteceu com a filha, nem sei exatamente como que ficou a situação do pai com a escola, mas o próprio pai tinha a escola. Então veja que essa atitude da violência contra Malala, né, do tiro, partiu de extremistas, né, ou seja, pessoas que interpretaram o livro sagrado de uma forma distorcida, né, assim também como algumas pessoas interpretam, né, o livro sagrado da religião cristã, das religiões cristãs, também muitas vezes de forma distorcida, né, então é preciso entender isso, porque senão também a gente não pode pensar, é a culpa da religião que fica ensinando coisa errada. Não está escrito isso lá, é uma forma de distorção que, infelizmente, foi se propagando como verdade, né? Foi se propagando como verdade. Daí também a importância da análise do discurso para a gente poder entender, né, o que chega até nós, e agora muito mais nos últimos anos com a questão das fake news, né? O que chega até nós, como a gente precisa estar atento para ver de onde vem, checar as fontes, né? Já aconteceu, às vezes, a pessoa mandar mensagem para mim e eu checar a fonte, não era aquilo, né? E, assim, a citação mesmo estava errada. A citação estava errada. A página, o texto, né, o que dizia o texto, não condizia com o original. Pode ter sido um erro ali aleatório, assim, né, um erro de distração, descuido, pode ser, mas às vezes não, às vezes pode não ser também. Então a gente tem que estar atento. Pode passar, Gabi, por favor? Bom, aí o que acontece, então, com uma sociedade que trata o homem dessa forma, né, que investe o homem de tanto poder, né, uma sociedade que, ao longo, então, desses séculos, tem investido muito poder para esse homem em detrimento da mulher. O que a gente tem? Os números da violência, né. Então, a gente tem no Brasil, mais recentemente, né, uma pesquisa ali é um órgão que regula as penitenciárias, né, eu não me lembro direito ali a sigla, mas é o órgão que regula as penitenciárias. É um dado estatístico de abril, agora de 2025, é recente, 855 mil pessoas há muitas pessoas presas, né, desses encarcerados, 855 mil, mais de 855 mil, são homens, né, e que esse total representa de 94% a 96% de pessoas presas, né. Então, as pessoas encarceradas, quase em sua maioria, né, quase 100%, são homens. Existem mulheres, obviamente, mas pode ver que são homens. E por que eles estão lá? Perdão, porque eles cometeram algum ato de infração, e geralmente tem relação com algum ato violento, né. Olha, homens apresentaram risco 3,8 vezes maior de morte por suicídio que mulheres. Entre homens, a taxa de mortalidade por suicídio em 2019 foi de 10,7 por 100 mil dos homens, né, 10,7 para os homens, enquanto entre mulheres esse valor foi de 2,3. Então, veja que também mais homens se suicidam.
Então, é algo assim tão sério, porque eles não cometem só violência contra as mulheres, eles cometem violência contra outros homens e contra eles próprios, né? Então, é um tipo de construção, organização da sociedade que faz mal, inclusive, para eles, né? É uma forma, assim, seria importante, né, e até a Soraya mencionou que tem esse desejo, né, de realmente levar um pouco dessas questões para os meninos nas escolas, por exemplo, para os jovens, porque é uma proteção para eles também, né, não só para nós mulheres, mas para eles, porque eles se machucam, eles se prejudicam por uma construção de identidade que é nociva para todo mundo, para eles. E se a gente olhar, né, mais números da violência, pode passar, Gabi, por favor. Não sei se travou, ela está um pouco paradinha ali para mim. Isso, aí foi. A imagem dela estava um pouco congelada, eu achei que tinha travado. Parte violenta do masculino se voltando contra a mulher, né? Então, tá falhando? Para mim, um pouquinho. Estão me ouvindo, gente? Também? Ou para mim? Tá falhando um pouquinho, sim, Adriana. Às vezes dá uns picotes. Mas dá para... Olha, dá para entender, mas é que às vezes ele dá umas picotadinhas, mas tá dando para entender bem o que você tá falando. Tá bom. Tem mesmo um pontinho, deixa eu dar uma olhadinha aqui, peraí, um pontinho laranjinha, acho que de instabilidade um pouco na rede, né? Bom, se cortar muito, vocês me avisem, por favor, que eu retomo a fala, tá bom? Bom, aqui então eu estava dizendo que essa violência, ela atinge, como eu falei, né, os próprios homens e as pessoas ao redor. No caso ali, os feminicídios que a gente tem acompanhado, né, 1.568 feminicídios em 2025, que dá uma média de uma mulher assassinada a cada 5 horas no Brasil, né. É muito triste, muito sério isso, muito sério, é uma epidemia, na verdade, né. Bom, e desses, de alguns casos analisados, eu coloquei mais dados ali, né, de 5.729 casos analisados entre 2021 e 2024, quase 60% das vítimas foram mortas pelo próprio companheiro atual, 21% pelo ex-companheiro, e 10,2% por outros familiares, e só 4,9% de autores desconhecidos, né, então a gente consegue perceber que existe um problema sério de relacionamento para alguns homens, né, e a gente entende que são esses homens que têm essa identidade masculina tóxica, né, tá bom? Pode passar. Bom, aí eu trouxe aqui um dado dos grupos reflexivos, né, daí depois vocês vão entender também ao longo porque eu vou explicar, eu quis trazer porque isso, em princípio, eu tinha falado na live, mas talvez algumas pessoas aqui, não sei se acompanharam a live, que a minha pesquisa inicialmente no mestrado era para ser com pessoas, com homens, que foram obrigados pelo juiz ou pela juíza a frequentarem os grupos reflexivos, né? Então, o que são esses grupos reflexivos? Está previsto na Lei Maria da Penha que, em alguns casos de violência doméstica, a juíza, em vez de prender o agressor, a juíza, ou o juiz, né, no caso, opta por indicar esse homem agressor para um grupo reflexivo onde ele vai frequentar ali alguns meses, né, ele tem um tempo determinado que ele precisa frequentar, e lá tem toda uma equipe multidisciplinar para tratar dessas questões da masculinidade. Então, tem psicólogo, tem assistente social, né, tem toda uma equipe que vai atender esses homens, e a ideia que eles
tragam o que aconteceu, por que eles estão ali, o que foi que eles fizeram para estar ali, e aí começar a repensar, né, por que eles agrediram a esposa, né, da onde vem isso? Que foi a pergunta que eu me fiz, por isso que eu fui fazer essa pesquisa no mestrado, porque eu fui vítima de violência doméstica, né, no meu relacionamento anterior, e essa pergunta gritava dentro de mim, por quê? Mas por quê, né? Eu não conseguia entender, eu não sabia, né, não tinha estudado a fundo esses temas, né, até então, e aí você fica sem entender, mas o que foi que eu fiz de errado, né, mas o que está acontecendo, mas por que ele fez isso, né, o que faz ele achar que ele tem direito, ou ele, né, e todos os outros agressores e assassinos, né, o que faz eles pensarem que eles têm direito de agredir outra pessoa, quem quer que seja, né, mas no caso, a sua companheira, né, porque quando a gente pensa em companheira, né, é a sua esposa, alguém que você escolheu para casar, né, e tem toda aquela, né, enfim, aquela idealização do casamento, né, viveram felizes para sempre, quer dizer, puxa vida, e aí dali a pouco você, né, se vê numa situação de violência, você não entende, você pensa, meu Deus do céu, o que está acontecendo, né? E aí eu fui em busca de procurar entender, assim, então, gente, em momento algum, né, eu tô aqui para defender agressor, né, até porque eu fui vítima, seria um absurdo isso. Não tenho síndrome de Estocolmo, não é nada disso, assim, é que a gente precisa compreender como que funciona, né, essa construção dessa identidade, e entender que essa identidade tóxica é que gera todos esses outros problemas aí que nós vimos nos dados estatísticos, né. Então, isso é importante até para quem pretende ser mãe, de repente vai ter filhos homens, né, como a Soraya, mesmo não sei se a Sô já chegou, mas a Soraya mesmo disse, eu tenho 3 filhos homens, né, eu me preocupo, eu quero ensinar para eles como crescerem, né, serem homens adultos saudáveis, para que eles tenham uma vida saudável para eles mesmos e para quem está ao redor, né, e a gente diminuir enfim, toda essa violência na nossa sociedade, né. Bom, aí eu trouxe, então, ali um mapeamento que foi feito em 2023, relativamente recente, né, existiam, então, em 2023, 498 iniciativas, né, de grupos reflexivos, no caso, 498 grupos reflexivos, que têm vínculo com o sistema de saúde, né, então, são parcerias, né, de grupos reflexivos que daí os juízes encaminham, né, o que indica um acréscimo de 50, quase 60%, em relação aos grupos reflexivos para homens autores de violência encontrados no mapeamento realizado em 2020. Então, olha, isso é um dado positivo, né? Um aumento de 60% nos grupos reflexivos, apesar de triste por um lado, né? Mas pensando pelo lado positivo, mais mulheres tiveram coragem de denunciar, mais homens estão tendo a oportunidade de repensar sua masculinidade, né? Tá bom? E aí tem algumas características, né? Então, eles são institucionalmente reconhecidos ou articulados com o judiciário, funcionam como parte de medidas judiciais ou alternativas penais, né? Estão aliados à lei da Maria da Penha, que prevê ações de reeducação e responsabilização dos agressores, tá? Então, esse mapeamento aí foi feito em parceria com a Federal de Santa Catarina, né? E o Colégio de Coordenadorias de Mulher em Situação de Violência Doméstica, tá? Só para a gente entender que hoje existe a prisão, mas normalmente a prisão é mais em caso de tentativa de feminicídio ou próprio feminicídio, né? Quando se trata de agressão, de violência doméstica, em alguns casos o juiz pode entender que talvez atendendo ao grupo reflexivo, ele consiga daí restaurar esse relacionamento, restaurar a identidade dele de masculino. Pode passar. A gente não combinou antes, né, meninas? Eu não sei o que vocês preferem, não sei se vocês, enfim, querem já deixar aberto a qualquer momento que a pessoa
quiser me interromper e fazer alguma pergunta, ou se a gente deixa tudo para o final, para mim tanto faz, o que vocês acharem melhor, tá bom? Eu acho que a gente pode Fiquem à ir dando vontade. umas pausas quando você sentir que o assunto, que você vai dar uma virada ou vai embarcar ir por um caminho. Eu acho que de vez em quando você pode... Isso, porque agora é o momento, então, né, que a gente vai entrar mais nos conceitos da análise do discurso, então é uma parte, assim, mais teórica. Então, assim, se alguém tiver alguma dúvida ou quiser fazer algum comentário dessa parte que a gente acabou de ver, que é uma parte mais introdutória, né, das questões mais sociais mesmo, do patriarcado, dessa construção do masculino que vem, né, sendo feita há séculos, né, e que agora a gente está num momento de ruptura, né, de tentativa de ruptura, e aí, claro, tem gerado muitas confusões na sociedade, né, alguns homens não estão aceitando muito bem, né, não enxergam com os bons olhos essa tentativa das mulheres de terem igualdade de gênero, né. Então, eu deixo um pouco à vontade, se alguém quiser fazer algum comentário antes da gente entrar na AD. Vou comentar um pouco que eu não sabia realmente que... Tá falando, Gabi? Não tô ouvindo. Não tá dando para ouvir? Melhorou? Melhorou, Gabi, tava com chiadão, melhorou agora. Tá bom. Sobre os dados, né, que 60% dos casos é do companheiro. Eu acho que eu tinha perdido, né, a gente escuta o tanto de feminicídio de mulheres que estão sofrendo violência, né, pelos homens, mas, assim, para mim me espantou realmente que realmente é quase 60% pelo próprio companheiro, né. E é muito, muito alarmante mesmo, né? Quer ver? Volta um pouquinho só, Gabi. Se você puder voltar só um pouquinho lá nos dados do feminicídio, quer ver, ó, só para a gente, que daí eu vou te dar um panorama pior ainda. Porque, ó, 60% pelo companheiro atual, só que se você somar com 21% de ex-companheiro, é companheiro. É o companheiro. Ou é o atual, ou é o então ex, vai dar 81%. Que a gente imagina que, né? E aí, somando os dois, dá 81%. Rua, você foi numa festa, que aconteceu alguma coisa, que, né, cuidado, e realmente é em casa, né? É aquela coisa, assim, de... É muito desesperador esse panorama. Eu, com uma filha adolescente, né, que vai fazer 16 anos... Eu me preocupo muito com isso, e eu lembro que eu sempre falava, Mai, eu espero que você seja lésbica, tomara que você goste de mulher, porque eu sempre falava, ela ficava, mãe, eu ficava rindo, falava, Mai, eu vou ficar muito mais tranquila, sabe, porque são os dados, é a estatística, né, a maior parte, assim, não é uma coisa que é ampla, a gente ouvir, um casal de mulheres morta por outra mulher, né, muito raro, assim, tem. Com certeza, mas é menos. É bem raro. Muito Existem menos. mulheres que assassinam o marido, mas é muito raro. É raro, e assim, e um casal gay, né, de mulheres, uma matar a outra também é muito raro, é mais raro ainda. Então, assim, vendo as estatísticas, e hoje em dia você pensa, nossa, é natural que a gente se preocupe muito com as filhas mulheres, né? Realmente, quem é o companheiro que ela vai encontrar. E assim, isso aqui no Brasil, né? Também tem esse que a gente está trazendo, você trouxe esse recorte, eu acredito que seja no Brasil esses dados, né? Em cada... Isso, é do Brasil, é do Senado Federal, é tudo de órgãos oficiais do Brasil. Do Brasil, então a gente vê na América Latina muito forte, né? Essa cultura da violência contra a mulher. Conseguimos, com certeza, associar com a forma como tudo aconteceu aqui no Brasil, que existiu a partir de uma violência, né, desde a chegada dos europeus aqui, a colonização do país, a construção do país foi pautada na violência contra a mulher indígena, negra, também as próprias mulheres portuguesas que vieram aqui, né, todas também, não dava nem para dizer, foram principalmente indígenas e negras, né, violentadas e mortas, estupradas, não se compara. Sim. Mas, assim, era já uma cultura muito violenta. Então, a gente vê que os países colonizados dessa forma, brutalmente,
essa violência, com certeza, eu acho que se a gente pegar e olhar os dados né, sei lá, do norte ali, europeu, da Suécia, Islândia, a gente sabe que não são os mesmos dados, né? Que não é a mesma coisa. Sim, mas você trouxe uma coisa muito importante, né? Realmente, a gente já sofre essa violência, né? As mulheres sofreram muito essa violência já desde a colonização, é isso mesmo. É importante, é muito importante também ter essa noção. Essa questão, né, que a gente está falando da violência, eu acho muito engraçado engraçado não, né? Assim, eu acho estranho, digamos assim, esse termo da violência doméstica. E eu acho muito interessante porque a Bell Hooks, ela propõe uma mudança de termo, de você falar violência patriarcal. Isso, seria bem melhor, Carol. Como a gente está falando justamente de análise do discurso, né? Eu acho que faz todo sentido, porque a violência doméstica, o termo em si, ele meio que traz um panorama meio passivo, né? Aquele discurso passivo onde você esconde o autor. E como se essa violência ela fosse fruto do ambiente familiar, do lar, e ela não é. Ela é fruto da estrutura patriarcal. Então, eu gosto muito dessa proposta da Bell Hooks, que ela fala violência patriarcal ao invés de violência doméstica. Vou falar também. Muito bom, vou adotar isso daí também. Acho ótimo, acho que ela está certíssima. É uma forma de esconder o autor, de minimizar, né, a autoria. Isso mesmo, muito bom. Como é que... Tem alguns, mas aí a gente vai tratar na próxima questão das redes sociais, né? Tem algumas análises das redes sociais. Oi, Rosa. Que levanta, Carolina. Olá. Eu tô querendo falar. Rosa, vamos fazer o seguinte, vamos deixar a Ana, que ela já está com o dedinho ali faz tempo, e aí na sequência você fala, pode ser? É porque eu não sei apertar essa mãozinha, eu não achei aonde é. Lá na barrinha, lá embaixo, Ana, tem uma mãozinha assim, que se você clicar, ela vai aparecer aí no seu visor a mãozinha levantada. Nos 3 pontinhos, na barrinha tem 3 pontinhos. Aí, levantou. Só para falar rapidinho, até para a Adriana, as meninas já sabem, eu trabalhei 20 anos com adolescente vítima de violência sexual. E a história se reproduz, é a mesma coisa, né? A gente sabe que o maior índice de violência é dentro de casa, né? São dos pais, dos padrastos, dos irmãos, dos tios, não é? E isso também acontece na sociedade do mesmo jeito. Eu ficava revoltada porque eu trabalhava mais com a violência intrafamiliar, exatamente. São poucos os casos, na verdade. Se a gente tivesse uma estatística que não se tem bem feita, a violência extrafamiliar, né, ela é muito menor, entendeu? Embora ela tenha muito mais visibilidade, né? Por quê? Porque você não está denunciando que foi o pai, o padrasto, o tio, o avô, entendeu? Que está dentro de casa o maior índice de violência, não é? Então, para relembrar que se reproduz do mesmo jeito. Aí as pessoas, quando tem uma violência extrafamiliar, que horror, né? Porque é mais fácil dar visibilidade para isso e tornar um monstro que fez isso, entendeu? E não está podendo, e não está falando dessas pessoas dentro de casa, que são violências, inclusive, que duram anos, não é? Tá passando até para Meu Deus. Tá passando um filme agora, que é a Gabriela, né? Gabriela, como é o nome do filme? Da mergulhadora. Esqueci. Tá passando um filme no cinema agora. Da água. Como? Dia da água. Isso, é muito interessante, que é da história de uma nadadora que sofre essa violência do pai. E, assim, o que eu ia falando? E tem a mesma questão que a Carol levantou aí, que a gente discutia, da questão conceitual da fala, né, do nome que se dá, né, que as pessoas usam
abuso sexual. E a gente também, isso é a mesma coisa, porque abuso, ela não tem a mesma conotação de violência, entendeu? O abuso é assim, você abusou, você passou um pouco, não é? Ah, eu abusei de comida, eu abusei de tal coisa, né? Então, a gente evita... Não, é uma violência terrível. É uma violência terrível. Então, a gente também, eu estou sempre divulgando isso, não vamos mais falar de abuso sexual, vamos falar de violência sexual, que é muito mais verdadeiro, muito mais forte e mais claro, né? Era isso que eu ia falar aí em cima dessa coisa. Tinha um outro ponto que eu ia falar, mas não sei se falar agora ou depois. Da história da religião. Acho que é agora, agora com o tema. Porque, como ela estava falando, todas as religiões, Uhum. tipo, coisa que a gente sempre discutia também, que eu acho que a gente pode questionar, né? Eu sempre colocava assim, porque eu sou terapeuta, né? E aí atendia todo tipo de pessoas de religiões, né? E aí as pessoas às vezes tinham preconceito, nossa, o evangélico, o outro não sei o quê, o outro não sei o quê. Aí eu sempre dizia, né, a partir de um texto de estudo também que eu fiz, que um terapeuta chamou a atenção sobre isso, que não é bem tem a religião, mas as pessoas escolhem, se você pensar bem, entendeu? As pessoas escolhem aquilo da religião que a coisa está muito mais atrás, entendeu? Não é só a religião que traz, a religião traz uns conceitos, tem uma ideologia, mas as pessoas elegem aqueles conceitos também, tem essa coisa ativa do sujeito, tá entendendo? Então, por exemplo, eu tinha muitas... As mulheres lá, eu estava atendendo, mas eu não posso me separar, ou eu não posso tomar tal atitude. Por que você não pode? Mas ela não fazia aquilo, mas fazia outras coisas que a religião não deixava de jeito nenhum, entendeu? Mas aí, então, na verdade, eram outros motivos que estavam por trás, né? E muitas vezes você usa a religião naquilo que você precisa, ou a sociedade também usa. Era só esse ponto aí que eu acho que também vale discutir. Não sei o que vocês acham. Mesmo, Ana. Eu concordo, tá certinha, isso mesmo. Vai lá, Rosa. Até a gente tira essa conotação tão forte, assim, tem o lado da religião, entendeu? Mas tem, por que você escolheu tal religião, ou dentro da religião, você escolheu realmente, a pessoa faz um monte de coisa que não tá ali falando, que a religião tá falando para não fazer, né? E aí aquilo ali, não, a minha fala, gente, realmente, a religião, ela prega o amor, né? Seletivo. Isso. A base de todas as religiões é o amor. Então, as pessoas que escolhem, né? Realmente aspectos da religiosidade, não que a gente não está discutindo que as religiões têm ponto de vista, como a Adriana trouxe aí, né? Mas aí você mesmo vê, tem um versículo que diz que o homem tem que, né, morrer pela sua mulher, e depois aí eles vão e escolhem, né, o que é de mais interessante para estar colocando, né? Rosa, é verdade, Ana. Voltou. Pronto. Pode falar, Rosa. Acabou a bateria. Silenciar. Então, estão falando disso. Eu trabalhei durante muitos anos com adolescentes, e era adolescente de liberdade assistida da FEBEM, né? E aí, quando é mulher, não importa a idade que tem. Tinha uma história muito interessante, que a menina tinha 14 anos, e a própria mãe colocava ela para se prostituir para ganhar dinheiro. E aí, quando a gente descobriu no local onde eu trabalhava, a gente foi atrás, encontramos o pai, e o pai foi, né, foi notificado e tal. Bom, lá vai para o juiz. E daí chega na hora, o juiz, então, queria mais do que... vocês não têm provas concretas, né? Então, e era uma mulher. E aí, no final da história, resumindo, a filha ficou com o pai,
né? Conseguiu provar por A mais B que era verídico, pelo próprio que eu pedi para a menina fazer o depoimento e ela aceitou. Então a gente percebe que tem, às vezes, uma mulher que está ali naquele instante e que não facilita, não consegue compreender e nem ajudar outra mulher, né? Eu ouvi isso muito de perto, sabe? Que em situações bem, bem difíceis e que era uma mulher. Então, isso vem vindo de longas datas. E há pouco tempo eu fiquei sabendo de uma história que eu acho que eu fiquei assim bestificada, que é o seguinte: foi denunciado violência doméstica tal, e ele aplicou a lei, o juiz aplicou a lei Maria da Penha, ele não podia chegar próximo dela e tudo mais, e aí ele tinha que fazer isso que a Adriana acabou de falar, ele tinha que ir nas reuniões, né, porque ele poderia passar por aquilo sem ser preso, tá bom. Aí ele tinha que ir em 12 reuniões. E aí, sabe o que ele fazia? Ele ia nas reuniões e a própria pessoa que estava lá, que eles têm que assinar que está presente, porque senão depois eles podem ser presos, né? E a pessoa que ficava na frente lá era amigo dele, ele assinava, ele chegava atrasado, às vezes ele chegava 10 minutos antes de terminar, entendeu? Então aquilo me fez refletir tanto, que eu falei, meu Deus, sabe assim, a gente acha que está progredindo, que está indo. Ai, progrediu. Tem a Lei Maria da Penha? Tem. As mulheres estão, não sei se protegidas, né? Mas, de uma forma geral, a gente hoje está um pouco mais protegida do que antigamente, que não podia nem abrir a boca, né? Então, né, nem dentro da família, nem. Porque senão, imagina, uma mulher separada, como é que ia ficar, né? Não podia. Né? Eu sou do tempo que eu vou fazer 70 anos, que não podia se separar, e se separasse era a separada. Então as mulheres às vezes aguentavam, né, muita violência em casa porque ela não podia se separar por causa da família, dos filhos e tudo mais, né? Então hoje isso mudou, porque não tem mais essa história e ela pode se separar, independente de filhos, de família, de qualquer coisa. Mas a violência continua a mesma, né? Assim, a gente, mulher, continua sofrendo essa violência do mesmo jeito, seja verbal, seja física, né? Então, esse caso, sim. por exemplo, que eu falei do moço que estava indo nas reuniões, gente, eu fiquei refletindo dias, eu falei, puxa vida. Então, quer dizer, um juiz pede para a pessoa fazer X presença num local para que ele possa estar vendo, né, coisas que possa estar, sei lá, dentro dele, pelo menos um gatilho, né, para essa não violência na fala e tudo mais, e de repente a sequência disso vem alguém e quebra a cadeia, sabe, né? A cadeia de sequências de uma não violência, né? E aí a gente fala, poxa, aí, né? Como é que é isso? Então isso me fez ficar pensando vários. Nesse caso, Rosa, ele teve a ajuda do amigo, né? Mas provavelmente, assim, não sei se acho que você posso chamá-la de você? Não sei se você sabe a continuidade da história, mas provável, assim, existe uma possibilidade dele reincidir, né? Dele praticar novamente, aí ele vai preso, né? Ele não tem mais chance, né? E se ele praticar qualquer coisa novamente, aí não tem mais, entendeu? Mesmo ele tendo burlado o sistema, mas aí ele não teve chance de repensar, né? Enfim, não teve aquele apoio do grupo,
é uma grande chance dele praticar de novo, daí dessa vez ele vai preso, né? E esperamos que dê tempo dele ser preso antes de matar a mulher, né? Tem isso. Pensando na mulher, eu lembrei que tem agora, já deixo você concluir, Rosa, desculpa, tem mulheres que estão contra a lei da misoginia, né? Mulheres são, né, que fazem postagens dizendo que são contra a aprovação da lei da misoginia, que inclusive foi engavetada, né? Então tem isso também, nós temos mulheres machistas também. Como tem. E por isso que é importante essa conversa também para quem é mãe, né? Porque às vezes a ideologia machista, ela está dentro do lar e às vezes é a própria mãe que vai transmitindo, né? Também a própria mãe. Pode terminar, Rosa, desculpa. Não, imagina. E aí a gente observa isso que você falou, porque é verídico, sim. Tem mulheres que assim, convive com uma pessoa que ela acha que é violenta, e aí ela tem a oportunidade de sair desse relacionamento e não sai. Não sai porque ela tem outros interesses, entendeu? Aqui é uma cidade pequena. E aí a gente conhece pessoas assim, que você sabe que vive numa relação tóxica, mas não se separa porque tem interesses envolvidos, sabe, na vida. Então aí você fala, gente, às vezes eu fico pensando, sabe, Adriana, que a gente ainda está um pouco tem vários longe. casos, né, Rosa? Tem mulher que... Tem vários casos, né, Rosa? Tem mulheres que já, pelo contrário, não conseguem sair, porque se elas saírem, elas têm que ir para debaixo da ponte com os filhos, né? Porque elas não têm condição nenhuma de se manter, às vezes não conseguiu concluir nem o ensino fundamental, não tem uma profissão, nem nada. Então, ela pensa, eu vou sair, eu vou para onde, né? Eu vou para debaixo da ponte com os meus filhos, vou para a rua. E agora tem algumas casas de acolhimento, né, para essas mulheres. Aqui em Santos mesmo foi inaugurada uma, não faz muito, mas em algumas cidades não tem, enfim, é complicado. E em alguns casos tem a questão psicológica, né, da dependência emocional. Então a mulher até consegue perceber que aquilo está errado, mas ela não tem força psicológica para sair, né? Foi um pouco o meu caso, viu, Rosa? Eu precisei ir para terapia, e só depois que eu fiz terapia que eu tive força de me separar, né? Mesmo sabendo que aquilo estava errado, mas eu não tinha força para sair do relacionamento, né? Por questão de dependência mesmo, emocional, assim. Então, tem casos e casos, né? A gente, enfim, fica sabendo. Bom, a gente pode continuar mais um pouquinho, Gabi? Vamos seguir. Essa parte. Aqui, gente, então, entrando no próprio conceito da AD, né? Semana passada a gente falou um pouquinho assim, de que às vezes nas redes sociais as pessoas já estão ali analisando o discurso, né? É que a análise do discurso, enquanto, né, uma parte da linguística, ela é discurso, né? Ela trata do discurso, mas ela também é método, né? Então, um pouco assim, algumas coisas são mais específicas, assim, dentro da área da linguística, né? Então, por exemplo, o analista, ele não busca explicar os sentidos, né? Ele busca aprender, né? Ter um gesto de análise para conseguir entender quais sentidos estão sendo postos ali. Mas, para além disso, ele também tenta compreender o modo de produção e os seus efeitos. De que forma aquele discurso foi produzido, né? Então, ele vai, às vezes, um pouco mais a fundo, né? Às vezes, o que a gente tem mais, assim, né? Também não estou generalizando, mas a gente sabe que cada caso é um caso. Mas o que tem mais, às vezes, nas redes sociais é que você lê ali a postagem e você tem o seu ponto de vista, né? Você consegue emitir uma opinião sobre aquilo, né? Agora, a análise do discurso, enquanto parte da linguística, ela tem um método, né, de aprender esses sentidos, né, um método de conseguir
pensar em como esses sentidos foram postos, foram colocados ali num determinado discurso, e qual o efeito que tem, né? E aí, achei interessante essa segunda citação, que diz assim: cada um de nós, ao surgir no mundo, já encontra um mundo, isto é, um conjunto de fatos dados em que nos inserimos, mas que nos precede e nos transcende. Família, sociedade, ambiente histórico, condição social. Então, quando você nasce, já está tudo posto, né? Você já nasce, a sua família já tem um jeito, a sua família já tem uma forma de conviver, já tem as suas crenças, a família tem suas tradições, seus hábitos, e você nasce ali. A sociedade, né, dependendo do país onde você nasce, em que época, né, a questão histórica, às vezes, né, quem está nascendo agora no meio de uma guerra lá no Oriente Médio, enfim, depende, né, de o que está acontecendo no local onde você nasceu, a sua condição social, se você nasce numa família de vulnerabilidade social, se você nasce numa família de classe alta, né, tudo isso, quando você nasce, você já encontra, né, e isso tudo também influencia a forma como você produz discurso, né. A maioria das minhas citações são de uma mulher que eu admiro muito, que se chama Eni Orlandi. Quarta-feira agora ela vai ser nomeada professora emérita da Unicamp. Quero ver se eu consigo assistir pelo YouTube. Ela é a maior seguidora no Brasil do pesquisador, né, o Michel Pechet, que é um filósofo francês, e ele que deu início a esses, né, esses estudos aí do discurso, e ela foi a pesquisadora que trouxe mais essas teorias aqui para o Brasil, muito tempo atrás. Ela estudou com Michel Pechet na França, inclusive, mas e hoje eu acho até que ela já expandiu tanto a análise do discurso no Brasil, que eu acho que já dá até para chamar de análise do discurso brasileira, por causa dela, assim. Eu sou muito fã dela. E tem também o que a gente chama de interdiscurso, que é assim, alguma coisa fala antes, em outro lugar, independentemente. Então, o interdiscurso se define pela estratificação de enunciados, quando tiver a palavra enunciados, pode entender como de memória. Então, por exemplo, às vezes a gente acha, pode passar, Gabi, a gente acha que o que a gente fala é o que a gente pensa, né? Por exemplo, se uma pessoa fala assim, né, olha uma mulher no trânsito, acontece alguma coisa, a pessoa fala, lá, só podia ser mulher. Né? E às vezes você acha que é você que está falando, que né? Ou seja, é um dizer que não é exatamente teu, né? Mas é essa memória discursiva que eles chamam de interdiscurso, que entra em ação muitas vezes, e você nem se dá conta, nem percebe, você acha que é você que está falando, né? Então, é o que diz ali, ó, a ilusão discursiva do sujeito como origem. Então, uma das características da análise do discurso pechetiana, né, e isso daí é uma polêmica, né, para as outras linhas, assim, as outras partes da linguística, eles não gostam nada disso, porque o Pechet fala assim, na origem do que você diz, você acha, mas o que você diz, né, já foi dito antes, em outro local. E aí muita gente não gosta muito dessa dizendo, sou eu que estou dizendo, sou eu que estou pensando, né? Mas ele pega um pouco do inconsciente do Freud, do Lacan, para dizer que a gente, na verdade, acha que a gente é dono do nosso dizer, mas não. Outro fator importante, sujeito e sentido se constituem ao mesmo tempo. O sujeito ali, ó, afetado pelo inconsciente, então ele pega esse inconsciente de Lacan e Freud, e é constituído pela ideologia. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês. Se eu perguntar o que é banana? A gente dizer que é uma fruta. Uma fruta amarela. A gente já imagina a banana na nossa cabeça, né? Já constitui a imagem dela, né? Amarela, com aquela isso aí Isso aí, já vi a imagem, é o Saussure, Ferdinand de Saussure, que é o pai da linguística,
ele que define o signo dessa forma, né? Que você tem um significante e um significado, você tem a imagem dele, né? Lembra muito o Saussure, isso aí que você falou. Isso. Agora, se a gente vê num jogo de futebol, alguém jogar uma banana no campo, é o quê? É um objeto, vira um objeto. Aí é o que está acontecendo na Europa, chamando o indivíduo de macaco. Exatamente, Rosa, isso aí, muito bem. Uma insinuação, então, veja, né? Isso. Então, por isso que o sentido, ele se constitui ao mesmo tempo do próprio sujeito, né? Quando alguém atira uma banana no campo, já é convencionado socialmente, na nossa sociedade já entende que aquilo é um simbolismo, né? Ali não é só mais a fruta que serve para se alimentar. Ali é um objeto que serve para uma ofensa racista, né? Porque a banana é socialmente entendida como a fruta preferida do animal macaco, e uma forma de ofensa racista é chamar uma pessoa negra de macaco, né? Então, é disso que se trata muitas vezes, né? A Eni Orlandi vai falar que o sentido, baseado em Piaget, lógico, sempre baseado em Piaget, né? Que o sentido, ele não é posto, o sentido, ele não é fixo, não é único, né? E a gente acabou de ver. O signo, né, a palavra banana, o sentido pode deslizar, que ela acha engraçado ela chamar que o sentido desliza, né, para um outro sentido, dependendo do contexto e dos sujeitos envolvidos, né. Então, naquele contexto de jogo de futebol, os sujeitos envolvidos são sujeitos que são afetados ali, ó, pelo inconsciente no sentido de que várias outras pessoas já usaram esse discurso antes, né, de oferecer uma banana para alguém de pele negra, né, mesmo sendo um discurso não verbal, né, porque ali o ato de jogar, não tem nenhuma palavra, isso que é interessante também, não tem nenhuma palavra sendo dita, mas tudo está sendo dito, né, é um gesto simbólico, aí entra a semiótica que a Sô falou na live, né, quando a gente tem uma imagem, um simbolismo ali, representando um discurso, né, que não precisa nem falar nada. Tá? Então, sendo o discurso efeito de sentidos entre interlocutores, ele é a materialidade específica da interpelação ideológica, né? Para resumir, o que isso quer dizer? A ideologia se materializa no discurso. Então, quando alguém fala, seu macaco, né? Quando alguém diz esse discurso se dirigindo a um outro interlocutor, a ideologia racista está perpassando, né, interpelando esse sujeito e se materializa nesse discurso, né, seu macaco, que por sua vez se materializa na própria língua portuguesa falada, né, no caso a língua verbal aí, a língua portuguesa. Então, a ideologia se materializa no discurso, que se materializa na língua, né, a língua é a materialidade do discurso, ou não. Não, né, no caso de atirar a banana, não tem a língua, tem a semiótica, né, a simbologia toda da ação, da cena, né. Então, o sujeito toma, então, como suas, as palavras que falam nele, que é o efeito ideológico. Então, quando alguém diz, né, seu macaco, né, ele acha também que é só ele que está falando, que ele é a origem do discurso dele. Não, esse discurso vem, né, de toda uma formação discursiva que a gente chama, né, que seria assim, o escopo de discursos que são possíveis dentro de uma formação ideológica, né. Então, primeiro, por exemplo, no caso do que a gente está citando da banana, de chamar alguém de macaco, você vai ter a formação ideológica racista, né. Então, uma ideologia racista que diz que pessoas de pele escura são inferiores. Já houve pesquisa científica publicada dizendo que o crânio de pessoas de pele negra era menor do que de pele branca. Foi publicado isso à época, né? Isso, se não me engano, no século XIX. E depois, obviamente, ficou comprovado que era mentira, né, que não existe diferença do cérebro de pessoas de pele branca e de pessoas de outra cor de pele. Então, tem um efeito
ideológico que atua, que age naquele sujeito, né, quando ele produz um determinado discurso, né. Então, isso é muito, muito importante. Pode passar, Gabi. Aí a gente já vai entender, eu quero que vocês assistam, acho que 2 ou 3 minutinhos, tá, gente? Vamos analisar aí essa fala, que é um trecho do documentário O Silêncio dos Homens, que eu super recomendo para vocês. Não sei se essa parte tem som, acho que não. Pelo que o meu pai nos criou, ele sempre dizia, se não fizesse o que ele mandasse fazer, o cacete rolava. A gente não tinha a liberdade de sentar com ele assim, pai, eu quero conversar com o senhor. A gente não tinha isso. Quando ele sentava para conversar, já era com a tabica na mão. Reunia os meninos, os meus irmãos, para que um batesse no outro. Você hoje vai cortar uma tabica para bater em quem errou. Então, tudo isso veio uma sequência que me oprimiu até quando eu escutei a minha esposa dizer, eu estou grávida. Pronto, eu vou querer para o meu filho coisas boas. Não vou querer o que meu pai fez comigo. Eu já fui muito agressivo com as mulheres que eu amei, muito agressivo comigo, o tanto que eu já me tranquei, o tanto que eu fui violento com amigos, com pessoas que eu trabalhava. Eu achava que o meu jeito era ok. Só que eu não aceitava a minha namorada dirigir, eu tinha que dirigir, mesmo que eu tivesse bêbado. Eu não aceitava quando a minha palavra não era respeitada como eu achava que tinha que ser no ambiente de trabalho. Então eu tinha uma série de teorias e crenças sobre o que eu achava que um homem tinha que ser. É muito comum a gente ouvir ou sentir que a gente precisa, como homens negros, no meu caso ainda que de pele clara, ser melhor do que os outros para chegar em algum lugar. Se você não for 10 vezes melhor do que o menino branco que está na sua sala, você não vai chegar nem perto do lugar que ele vai chegar. Então, durante muito tempo, eu tentei mirar numa construção do que seria ser um homem cada vez melhor, para depois entender que o meu aspiracional naquela hora era virar um homem branco. Era tentar ser um homem que eu nunca ia chegar a ser. Para ser macho tem que ser viril, tem que ser competidor. O homem mesmo tem que estar na roça, tem que cuidar do gado, tem que ir pro arado. O homem sai para trabalhar e... Ok, pode passar. Isso. Aqui tem um conceito que esse sim, é da própria New Orleans, que é de silêncio local ou censura, né? Que remete ali propriamente à interdição, ou seja, apagamento de sentidos possíveis mais proibidos. Aquilo que é proibido dizer em uma certa conjuntura. Então, pegando ali a fala que estava no vídeo, ó, o moço disse assim, a gente não tinha liberdade de sentar com ele assim. Pai, eu quero conversar com o senhor. A gente não teve isso. Quando ele sentava para conversar, já era com a tabica na mão, que é um pedaço de madeira, né? Reunia os meninos, os meus irmãos, para que um batesse no outro. Então, quando a gente vê esse discurso dele, o que a gente consegue entender? Que existe ali um silêncio local ou censura, ou seja, havia coisas que ele não podia dizer, que era censurado. E por que era censurado, né? Porque por toda essa lógica dessa construção do masculino, que o homem tem que ser forte, viril, não pode chorar, não pode mostrar suas fraquezas, suas angústias, medo, né? E quando ele diz que não tinha liberdade de sentar com ele, aí também eu fiz uma análise do verbete sentar, né? Porque se eu perguntar o que é sentar, todo mundo vai dizer, acomodar-se numa cadeira, por exemplo. Aqui, quando ele diz sentar, o sentido deslizou, né? Não é simplesmente sentar, é ter um momento de se abrir com o pai, é ter um momento de falar dos seus sentimentos, né, de abrir o coração, de ter uma conversa mais íntima com o pai. Então, ele não tinha isso, né? Ele foi criado de uma forma muito seca. E aí a coisa mais linda que ele fala ali, né, que quando a esposa diz que está grávida, ele toma um susto, ele para e pensa, não, eu não quero isso para os meus filhos, né?
Então, quer dizer, ele, nesse caso, esse moço, ele tá, né, fala ali se vocês assistirem ao documentário Silêncio dos Homens, ele participa de grupos de homens, né, não reflexivos, ele não foi autor de violência, não é isso. É que existem grupos de homens espalhados pelo Brasil que se propõem a trabalhar essa questão da masculinidade com os homens, né, e ele faz parte de um desses grupos. Então, veja poucos. Que o grupo já surtiu efeito. Pena são que poucos, são muito poucos. Mas poderiam ser muito mais, né? Ia ser lindo. Muito mais. Viu como surtiu efeito? Ele, na hora, ele já pensou, não quero isso para os meus filhos. Porque se ele não tivesse nesse grupo de reflexão de homens, né, sobre masculinidade, existe uma grande chance de que ele ia reproduzir com os filhos a mesma forma que ele foi criado com o pai, né? Infelizmente. Pode passar, Gabi. Já estamos quase acabando. Aí, então, só vou dar uma lida só no trecho da minha dissertação de mestrado. Eu fiz uns recortes, porque senão ia ficar muito grande, mas só para deixar mais, assim, ali bonitinho escrito, né? Então, quando pensamos sobre o lugar social do homem, há que se considerar que o imaginário, né, o imaginário social, o que as pessoas pensam quando a gente pensa em homem? O imaginário reside no modo como as relações sociais se inscrevem na história e são regidas em uma sociedade como a nossa por relações de poder. A imagem que temos de um homem ou de uma mulher se constitui nesse confronto simbólico com o político. Aqui, político no termo... no sentido amplo da palavra, né? Não é político partidário, político no sentido amplo. Em processos que ligam discursos e instituições. Ora, considerando a ideologia dominante na nossa sociedade como sendo prioritariamente machista e patriarcal, o homem, aceito como hierarquicamente superior à mulher, é alguém forte, de quem se espera atitudes de valentia, e até mesmo atos de violência justificados por sua necessidade de defesa da honra. Até pouco tempo, gente, podia constar isso a defesa da honra constava nos autos em casos de feminicídio. O homem ficava livre da pena se ele conseguisse provar que foi em defesa da honra, por exemplo, se ele disser que a mulher o traiu. Então, ele não ia preso, ele matava a mulher e saía livremente, porque ele matou defendendo a honra dele. Felizmente, isso caiu também, faz pouco tempo, tiraram isso, não se pode mais usar essa prerrogativa, né? Defesa da honra da família de sua masculinidade. Observa-se, portanto, na SD em foco, SD é o que a gente chama de sequência discursiva, né? Que é aquele trechinho ali, que eu usei como exemplo. Um discurso identificado com uma posição sujeito que aciona saberes referentes ao homem cisgênero, né, que é o homem que se identifica como homem mesmo, né, a quem não é permitido falar sobre seus sentimentos, demonstrar insegurança, medo, afeto, entre outras atitudes, as quais poderiam, de algum modo, depor contra sua masculinidade, né. Pode passar, acho que é o último agora, e a gente pode abrir para alguma pergunta, de repente, dessa parte aí, né, do gesto de análise, né, que a gente fez a partir daquela fala ali. Tem várias outras falas no meu mestrado do mesmo documentário, né, eu destaquei essa só para a gente entender como é forte isso de ter que ser forte, de não poder chorar, ó. E aí, às vezes, a mãe fala, para de chorar, menina não chora, homem não chora, né? Às vezes a mãe fala isso para o menininho pequeno de 2, 3 anos e ele cresce acreditando naquilo, que homem não pode chorar. Mas nós fomos feitos para a gente já nasce chorando. Eu às vezes falo para os meus alunos homens, põe a mãozinha aqui, no cantinho do olho aqui. O que tem aí? É o canal lacrimal. Pois é, viu? Vocês também têm canal lacrimal igual a gente. Olha que curioso. Eu falo. Eles ficam me olhando com uma cara assim. Eu falei, vocês podem chorar também, sabia que pode? É da fisiologia do ser humano, a gente já nasce chorando, né?
Então, porque tu vê, isso tudo é uma construção social, né, dentro de uma ideologia machista, né, do patriarcado. Então, observa-se que há, então, naquele trecho, né, um silenciamento, interditando alguns dizeres desses sujeitos que se inscrevem na formação discursiva machista, que é o reflexo da ideologia, no caso a ideologia machista também, né, que o interpela através do imaginário social do machismo. Um dos modos de fazer funcionar esse silenciamento é por meio da materialidade linguística do advérbio de negação não. Né, uma das formas é falar, não tinha isso de sentar com meu pai. Então, essa negação é um verbete que a gente usa para comprovar esse silenciamento. Né, no enunciado, a gente não tinha liberdade de sentar com ele assim, o verbo sentar, né, não aciona um sentido, mas um outro efeito de sentido para significar um momento de castigo, punição, ou seja, o chamamento não era para se ter uma conversa mais demorada, de natureza mais íntima, e quiçá para tratar de algum assunto polêmico, constrangedor ou de cunho emocional. E o fato de que o pai não consentia em atender ao desejo do filho nos leva à compreensão de que havia assuntos ou dizeres que não eram permitidos, já que no imaginário social, homem que é homem não demonstra suas emoções, não se ressente, não tem queixumes, não expressa seus sentimentos, seus medos, suas angústias, nem tampouco trata de assuntos de caráter mais intimista, como sexualidade, por exemplo, com outros homens, muito menos com a figura paterna, né? Então, tem tudo isso, né? E por que é importante, né, claro que, como eu disse, né, gente, é uma pesquisa dentro da área da linguística, né, então tem, enfim, ali todos os termos mais voltados para a parte da linguística, que talvez não interesse tanto, né, nesse nosso estudo, nessa nossa discussão, mas por que é importante entender essa interdição de sentido, né, entender que tem coisas ali que eram proibidas para ele, mas não só para ele, né, como eu disse, alguns pais e mães falam, para de chorar, menino, o homem não chora. Por que isso é importante? Porque, no fundo, essa interdição, né, essa repressão que acontece majoritariamente com os meninos, né, na nossa sociedade, eles não conseguem engolir esse choro, aí é que tá, né, eles engolem na hora, mas aquilo vai ficando. Então, aquilo vai ficando dentro deles, vai ficando, eles vão crescendo. Então, aí, só para a gente entender aqueles dados estatísticos da violência, o que acontece? Algum momento da vida, tudo aquilo que eles guardaram aqui dentro, que eles não puderam colocar para fora, todo choro contido, todo medo contido, angústia, né, enfim, vai explodir, vai sair. E vai sair da pior forma, geralmente, que é na forma de violência, né? Então, é nesse momento que muitas vezes o homem comete desatinos. Inicialmente, nem ele consegue entender como ele foi capaz de fazer aquilo, né, em alguns casos, porque ele não consegue ligar que tem a ver com toda essa existência dele, né, que tem a ver com toda essa construção do que é ser homem na vida dele desde bebê. E ele nem esquece da conta disso, que aí entra o inconsciente do Péchet, né, do Lacan e do Péchet, e a afetação, né, a afetação ideológica, né, quer dizer, ele também está atuando, ele não só produz discursos, se você não ficar comigo, você não vai ficar com mais ninguém, se você se separar de mim, eu vou te matar. O que são esses discursos, né? É a afetação ideológica, né? É justamente toda a formação ideológica machista atuando ali naquele momento no discurso dele. E o pior de tudo é que muitas vezes não fica só no discurso, né? Ele parte para a ação. E tudo aquilo que ficou reprimido dentro dele durante anos e anos e anos tem a tendência, a possibilidade, né, de sair da pior forma, caso esse homem não passe por um grupo de homens, por terapia, sessões, né, terapêuticas, enfim, que o faça refletir sobre seus comportamentos, sobre tudo isso.
isso, né? Então, assim, a parte da teoria seria mais ou menos isso. Eu fiz um resumo, né, um resumo bem resumo, porque eu sei que o foco não é a linguística, né, é toda essa discussão. Ixi, ficou mudo o seu áudio. Acho que ela fechou, a Adriana. Ah, voltou. Adriana? Agora eu queria dizer... Estão me ouvindo, gente? Ué, voltou? Voltou. Ah, então tá bom. Tá aí, que legal, Regina. Bom, a gente já falou bastante coisa, não sei se você conseguiu ouvir. Tá dando umas travadinhas dela, né? Não sei. Tá travando um pouquinho, Adriana. Peraí, deixa eu escrever aqui. Eu vou escrever aqui, então. Agora voltou até. Acho que agora tá voltando. Tinha dado uma Às vezes travada dá uma maior. falhada, mas volta. Eu vou falando. Eu abri para perguntas, gente. Ah, tá. E comentários, tá bom? Vou fazer um comentário aqui, então, aproveitar que eu já tinha aberto o áudio. Eu achei muito interessante isso que você falou, Adriana, bem agora no finalzinho da apresentação, né? Que você colocou a questão de assim, ele nem tem muito a consciência, ele acha que ele nem fala, eu não sei como eu fiz aquilo, eu não sei por que eu fiz, ele não tem muita consciência da gravidade do ato que ele realizou. E na hora que você estava falando isso me lembrou muito daquela série que bombou do Netflix, que é o Adolescência, que o diretor, você percebe que ele enfatiza muito o menino, o tempo inteiro que o pai dele questiona ele fala, mas eu não fiz nada, mas eu não fiz nada, mas eu não fiz nada. E aí você começa a perceber que, na verdade, aquilo não era só um cinismo dele de querer negar, mas porque na cabeça dele, aquela menina, ela está num patamar tão inferiorizado pela sua condição de mulher, que é como se aquele ato fosse menos importante. Tipo, eu agredi uma mulher, é como se ele tivesse agredido, tá no mesmo nível de se ele tivesse agredido um animal na rua, ou se ele tivesse, porque, tipo assim, é menos importante. Então, tipo, aquilo não foi um crime. E você vê que é um pouco essa categorização da importância do ser humano. Né? Ele só veria aquilo como um ato extremamente grave se ele tivesse agredido talvez um outro homem, se ele tivesse matado um outro homem. Mas como é uma outra mulher, tipo, eu não fiz nada, isso não tem significado nenhum. Né? E naquela questão que você falou do discurso, né? Você vê o quanto isso é afirmado, dessa inferiorização da humanidade da mulher e da importância da mulher, que sempre que um homem quer ofender ao outro, o que ele fala? Tá parecendo uma mulherzinha. Só você colocar na mesma categoria de um homem para outro homem, isso por si só já é uma ofensa. Isso mesmo, Carol. Exatamente.
é uma inferiorização, né? Então, queria fazer uma observação na fala do primeiro moço que falou do pai dele, sabe? Que o pai só sentava para conversar, mas assim, sabe, tipo, não era mais para conversar, né? Já era para apanhar mesmo, né? Eu sou nordestina. E isso é bem característico do Nordeste, né? Assim, nos outros locais também, mas no Nordeste isso é muito forte, né? Assim, os homens é o homem, né? Então a última fala é do homem, a última voz é do homem, né? E assim, e se ele for pai, piorou, porque é ele que fala, é ele que decide, né? E eu sou filha de 8, são 7 irmãos, comigo 8. Então, assim, o pai falou, tá falado, e né, isso não importa se é homem ou se é mulher, mas com relação aos homens, isso é mais forte ainda, porque você vai ter que crescer e vai ter que ser homem também, como eu, né? Então, aí eu percebi que ele é nordestino, sabe? Pelo sotaque dele, e eu falei, poxa, é mais forte ainda. O fato dele, quando a esposa disse que estava grávida, ele disse, eu não quero isso para o meu filho, poxa, isso é maravilhoso, porque ele conseguiu, né? Ele conseguiu, dentro de tudo isso, todo esse contexto, ele olhar e ser diferente, de ter olhado para ele, né? Isso eu acho que foi super importante. Ele, quando ele disse, eu não quero isso para o meu filho, é porque ele olhou para ele olhou para o pai, né? Ele fez alguma reflexão interna dele mesmo e dessa coisa chamada homem, né? Achei muito legal, muito, né? E o outro, que é branco, que quer dizer, é negro por causa do cabelo, como eu, e que é branco de pele. E isso né? Eu sofri isso com meu filho, eu tenho um filho negro. E quando ele era pequeno, era assim, eu cheguei a ter problemas na escola, da coordenadora pedagógica, colocar o apelido nele de Pelé. Aí, quando você falou a referência da banana, fazem isso também com os negros, né? E aí ele chegou em casa triste, eu fui saber o que era isso, eu voltei lá, né? E ela disse que ela não tinha feito nada demais, entendeu? Foi um apelido carinhoso que ela colocou nele, sabe? E eu estava tão louca que eu entrei na sala de aula, na sala que ele fazia parte, e comecei a falar com as crianças, né? E aí eles, não, tá certo. Porque a coordenadora pedagógica disse que era normal, quer dizer, para ela não era nada. Então, é a mesma história que a Carol acabou de falar, que você falou. Então, assim, tudo bem, né? Eu não fiz nada demais, né? Às vezes, assim, a pessoa não tem nem consciência do que ela está fazendo, porque foram anos e anos e anos que ela também sofreu isso, né? Então, a gente olha sempre do lado da violência, do que aconteceu naquele momento, mas o histórico dessa pessoa né, é um histórico de dor de muitos anos, e às vezes nem ela tem consciência do que ela passou, né? Então, aí me chamou a atenção né, o fato dele, para mim, assim, o importante é ele ter tido essa consciência, ele ter conseguido voltar e fazer diferente, né? E esses grupos de homens que são maravilhosos, né? Que é o que a gente acredita nos jovens que vai mudar essa mentalidade em relação às mulheres, né? Que é o que a gente deve acreditar. Mas legal. Obrigada por você compartilhar e fazer esse trabalho que é tão necessário, que é tão importante, né? E que isso possa levar mais pessoas para mudar essa mentalidade, não só a dos homens, mas também de nós, as mulheres, né?
Está encarando Sim, para ele, sim. falou, peraí, calma aí que você, né? Uhum. Então, é o que você falou, sabe? Pô, Isso passa a mão mesmo. no canal lacrimal que você tem lágrima, né? Então, assim, passa a mão É. na consciência, né? Que você também Uhum. tem, né? Muito legal. É. Isso mesmo, né, Rosa? É o que a gente espera, né? Que a gente consiga. É trabalho de formiguinha, né? Mas se a gente conseguir, enfim, conscientizar, né, algumas pessoas, já vai ser lucro, né? Tá certo. Eu também espero que haja mais grupos de homens também, nesse estilo aí, né? De reflexão sobre o masculino. Rosângela. Mais alguém? Tem mãozinha levantada. Rosângela não falou ainda. Quiser trazer um pouquinho, vai ser bom te ouvir. Tem a Ana na frente, eu aguardo. Ana, tá fechado o microfone, fechado Ana. o microfone. Bem rapidinho, mais um aporte aqui, Rosa. Quando eu também questiono muito quando a gente diz, situa no nordestino essa coisa da violência, entendeu? A gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque, na verdade, todas as, assim, acaba se... É um discurso negativo sobre o Nordeste e o nordestino, entendeu? A gente tem que tomar um pouco de cuidado. Eu tenho refletido um pouco sobre isso. Todos os homens de todos os Brasis e latino-americanos têm homens violentos, os homens sulistas são tão violentos quanto os nordestinos, são formas diferentes de se apresentar. Como eu lhe disse, eu tenho até provas, assim, né? Eu trabalhei com violência durante muito tempo, e a gente falava isso. Quando há muito tempo, eu fui chamada no Sul, né? Era violência sexual. Os homens, por exemplo, como é o nome? No Paraná, entendeu? Só que a construção das casas, a forma, né? Como o contexto, né? O contexto social. As pessoas, as mulheres vivem muito mais reclusas, elas não conversam tanto com os vizinhos, não é tão aberto esse espaço doméstico. Então, elas vivem uma violência muito maior. Interessante, né? Os homens têm regiões que são extremamente, extremamente violentas, entendeu? Só que a gente constrói um discurso, e aí eu estou só chamando a atenção para esse discurso, entendeu? Que a gente tem que tomar cuidado com essa coisa eu sou nordestina também, entendeu? E a gente tem que prestar atenção como a gente está questionando essa coisa desse discurso de superioridade do Sul, entendeu? Vamos ficar atenta. Depois eu discuto. A Ana já virou analista do discurso. Né, Ana? Já virou analista do discurso. Ó, que beleza. Muito bom. Tá. Pode isso falar aí. Agora. Vou fechar minha mãozinha. Bom. Achei boa a sua análise, Ana. Interessante o seu ponto de vista. A palavra é sua, Rosângela. Eu acho que a Ana estava falando ainda, por isso que eu não iniciei. Posso ir? Então tá. Adriana, boa noite, meninas. Tem um menino também, né? Adriana, fiquei com água na boca da live, né? Fiquei com, sabe aquela coisinha de, falei, nossa, né? Mas acho que o grupo de estudos é justamente para isso. Minha querida, eu tenho, acho que 2 apontamentos sobre sua apresentação de hoje e uma dúvida sobre sua pesquisa, né? Quando você fala sobre o sentido e significado de textos e contextos, me remete à questão de direitos sexuais e reprodutivos, né, nas relações de gênero. O homem, por exemplo, quando vive sua sexualidade não monogâmica, recebe adjetivos como garanhão, pegador, e aí me lembrou, quando você traz o exemplo da banana,
me lembra os adjetivos que as mulheres recebem, né, ligado ao reino animal, como galinha, vaca e etc. Né? E aí fica aí uma sátira. Outra questão interessante quando você traz o marco jurídico, né, sobre matar em legítima defesa, a gente tem no histórico brasileiro, por exemplo, o assassinato da Ângela Diniz, né, de 76, em que o DOCA foi ovacionado e aplaudido, né, por ter matado em legítima defesa. Então a gente tem aí menos de 50 anos propriamente disso, né, 76, quase 50 anos, quase não, 50 anos, de uma legislação que se tinha a permissividade da violência contra a mulher. Então a gente tem uma questão estrutural muito endêmica. Eu cá, no meu achismo, não sou uma estudiosa na temática, leio a título de poder conversar nos espaços, mas eu acho que os espaços de voz da mulher é que deflagram esses indicadores que são escandalosos. Não que não houvessem em décadas anteriores ou em sociedades anteriores. Eu acho que agora as mulheres falam e hoje a mídia se sente obrigada também a publicizar isso. Então, acho que é uma questão que a gente também precisa pensar sobre o enfrentamento à violência e sobre formas de prevenção. E aí vem a pergunta sobre sua pesquisa. Pela sua narrativa de hoje, tive a impressão, não sei se foi resultado de sua pesquisa, sobre a questão que envolve a construção da identidade masculina sobre uma desumanização desses homens na construção da sua masculinidade. Outra dúvida que tive, até pelos dados que você apresenta, se sua pesquisa teve a intencionalidade de analisar os marcadores sociais da diferença. Você traz, por exemplo, dados do sistema penitenciário, lá a gente tem um percentual bastante considerável de jovens negros, e nos indicadores de feminicídio, a gente também não tem marcadores de mulheres brancas, qual classe social. Então, isso nos traria um cenário um pouco mais claro. Essas são as dúvidas da pesquisa, e muito obrigada, Adriana. Oi, Rosângela, muito boas suas observações. Tem os deslizes de sentido, são milhares, né, essa coisa de nomear a mulher com, né, no caso, usando nomes de animais, enfim. Sim, daria uma boa pesquisa também dentro do campo da análise do discurso, né. Hashtag fica uma sugestão para o doutorado. Né, verdade, dá para fazer uma pesquisa boa aí, com certeza. No caso da minha pesquisa, porque assim, né, como você falou, eu sei que existem, infelizmente, né, dentro daquela porcentagem de homens nos presídios, a grande maioria são pretos, pobres, periféricos, né, que daí daria também uma outra pesquisa muito boa. Nos casos de feminicídios também, infelizmente, realmente você tem razão, os dados mostram que a maior parte das mulheres são negras, né, isso aí é o que a gente chama de intersecção, né, de temas, né, daria para fazer uma pesquisa, inclusive ali um trechinho do vídeo que a gente viu, você vê que dentro ali do documentário, que é O Silêncio dos Homens, existe essa interseccionalidade ali no momento que ele fala da questão de ser homem negro, né, então, em alguns momentos, a gente com certeza pode trazer, né, eu quis fazer um recorte até por conta do tempo, né, que a gente teria para o grupo de estudo, por isso que eu não coloquei, assim, a porcentagem de pessoas negras periféricas que estão presas, ou a quantidade, né, que a gente sabe que são também a maioria de mulheres negras que sofrem feminicídio. Então, eu realmente fiz uma escolha, né, e
bom, alguns estudiosos dizem que toda escolha é ideológica, mas no meu caso eu tenho a consciência tranquila que não, porque inclusive eu acabei de finalizar uma iniciação científica com uma aluna, pesquisando justamente o discurso antirracista nos materiais didáticos de inglês do ensino médio. A gente fez uma iniciação científica sobre isso e eu terminei recentemente, né? Finalzinho agora do ano passado, que daí eu optei por estudar discurso antirracista, né? Então, assim, eu trabalho com isso também. Aí, só que nesse momento eu fiz uma escolha de trazer mais a parte mesmo realmente da construção do masculino por uma questão de tempo, né? Agora, a minha pesquisa, veja bem, eu só podia utilizar, né, teóricos da área da linguística, né, porque o meu mestrado era em letras, tá? Então, eu não tinha, assim, condição, vamos dizer assim, teórica, científica, de fazer uma análise mais no sentido psicológico, né, do humano, porque não competia ali, né, a minha pós-graduação, né, eu precisava ficar restrita somente a teóricos da análise do discurso, inclusive, né, não, porque mestrado em letras também é amplo, letras você tem fonética, fonologia, enunciação, você tem, né, a parte da gramática, você tem várias outras, enfim, sub-áreas, né, vamos assim dizer, e no meu caso eu precisava ficar restrita a teóricos da sub-área da análise do discurso e ainda por cima eu fiz uma escolha pela DP Chetiana, porque também existe análise do discurso francesa com Manguenot, existe análise do discurso com Bakhtin, com outros autores, enfim, que são parecidos, mas são teorias diferentes, então, assim, né, vai afunilando, você tem que fazer um recorte, e você, enfim. Então, dentro ali do que me era permitido enquanto pesquisa em letras, e mais especificamente em AD, eu não podia fugir muito daquilo, né? Na live eu cheguei a comentar sobre isso, né? Porque esse meu tema, ele é muito abrangente, assim, ele pode ser visto, por exemplo, por uma pessoa formada em direito, né? Ele pode ser visto do ponto de vista do direito, ele pode ser visto por alguém formado em sociologia, né, por alguém formado em psicologia, inclusive, né, porque tem toda essa questão da repressão dos sentimentos, do inconsciente, né, que seria bem interessante ser explorado por alguém da psicologia, né, então, realmente é uma área muito ampla que cabe, assim, análise de pessoas de formações distintas, né, então, por isso que eu não pude avançar mais, né, o que, assim, a gente conseguiu tirar como gesto de análise a partir ali, né, da teoria de... Só um minutinho, gente, só um minuto. E o meu caramelo está querendo participar também. Então, o que eu consegui tirar, assim, né, utilizando os teóricos que me eram permitidos, e dentro da AD, é que esse silenciamento, né, a parte mais forte que ficou para mim, é que esse silenciamento de discursos dos homens, né, o que eles não podem dizer, o que eles não estão autorizados a dizer, e claro, dentro do comportamental também, algumas atitudes que eles também são interditadas para eles, né, não pode brincar de boneca, não pode brincar de casinha, né, tudo isso vai criando, então, meio que uma bomba relógio dentro deles, né, que em algum momento isso vai explodir lá na frente, né. Então, ficou realmente um pouco restrita nesse sentido, né, e quem dera, né, eu acho que se eu tivesse, precisaria de mais umas 3 vidas, né, porque eu gostaria muito de poder estudar psicologia, né, e fazer também, né, uma intersecção aí com a psicologia, com a sociologia, com o direito, aí, nossa, aí ia ficar uma pesquisa completona, assim, né, mas a gente é limitado, a gente não dá conta de estudar tanto, né. É isso, não sei se eu te respondi, Rosângela. Compreendi aí os desafios da pesquisa. Obrigada, meu anjo, um beijo. Outro. Gabi levantou a mãozinha? Só aqui agradecer a Adriana também pelo grupo de estudos de hoje.
Tô animada para o próximo, para a semana que vem, né? E aí pedir para você dar um teaser, dar uma dica aí do que você vai falar para o próximo encontro. E sobre hoje, eu gostei bastante também, aquilo que faz a gente refletir sempre, né? É bom, é importante esse espaço de reflexão, de troca, de outros pontos de vista, né? Então, você trouxe da linguística, que é muito interessante, né? Eu não conhecia, visto por esse ponto de vista da análise do discurso. Acho que a parte muito interessante exatamente essa da negação daquilo que não é dito, né? Que não é olhado, né? Hoje eu estava escutando até aquele podcast Calma Urgente, que é muito bom, que justamente fala sobre isso, né? Fala sobre a dificuldade que a gente tem no qualitativo, nas pesquisas qualitativas, né? Elas são também inferiores aos dados, né? Então é aquilo, assim, se você não pode quantificar, então aquilo não é tão relevante quanto as outras coisas, porque a quali, né, essa análise qualitativa, ela é subjetiva e interpretativa, e é como ela falou até, o amor não é quantificado, né, mas os dados sim, então são coisas que são menos relevantes, né, e hoje em dia tudo é dado, né, então com a IA e com as redes sociais, os algoritmos e tudo hoje em dia são os dados, e aí vai ficando cada vez menos importante o discurso, né, o qualitativo, o não dito, o omitido, o pensado, o refletido. Então, a gente trazer aqui reflexões, se abrir para isso, né, e fugir também, às vezes, assim, tem os dados e tem as reflexões, as análises, os discursos, né, quais são os sentidos do discurso. Sem sair do raso do discurso, sair daquilo que é o óbvio, né? E para aqueles vieses, para os sentidos, para aquilo que é captado, que é o que está no ar, que é o que você trouxe da observação do inconsciente, né? Daquilo que a gente acha que a gente está falando alguma coisa nova, a gente acha que a gente que está falando, a gente está reproduzindo aquilo que está ali no coletivo, né? Capta do coletivo, daquilo que a gente aprendeu, daquilo que a gente observa, né, do social, né, da natureza, do meio ambiente, dessa coisa da forma como foi colocada, que a minha mãe falou no sul, né, tem o frio, tem o inverno, tem a distância das casas, tem na zona rural, né, a gente vê no urbano, a mulher grita aqui, tem um vizinho que vai escutar, alguém vai abrir, vai ver a mulher e tal. As pessoas interferem, e no rural, que é muito preocupante, a violência contra as mulheres no meio rural, não é dita, né, e às vezes é muito subnotificado, porque ela está totalmente isolada numa área que uma casa do próximo vizinho vai ser a quilômetros, ela não vai ter pedido de socorro, a internet falha, tem um julgamento social, né, interiorano ali, e aí nesses países frios, por exemplo, no sul tem o frio, então as pessoas ficam mais reclusas em casa, e aí a gente não tem ideia realmente daquilo que se passa, né, e uma vez eu vi um documentário falando sobre isso, justamente sobre violências contra as mulheres na zona rural, né, e dentro do Movimento Sem Terra, por que foi tão importante as mulheres abrirem uma ala dentro do Movimento Sem Terra das mulheres, né, porque realmente é uma outra, né, assim, um outro universo dessas mulheres dentro do Movimento Sem Terra, né. Então é isso, assim, da mesma forma, o movimento indígena, do movimento dos povos indígenas, e dentro do movimento dos povos indígenas tem um submovimento das mulheres, porque é diferente também, as mulheres indígenas têm outras condições, outras percepções de mundo ali, e de direitos, né, que precisam ser ouvidos, também dentro da própria comunidade indígena, né, não só porque é moderno, né? Não só porque é ancestral, quer dizer que não existia violência também, né, também tem violência dentro das aldeias. A gente fez uma live com a Itamirim, né, e ela fala sobre isso, ela fala sobre a violência contra as mulheres nas aldeias indígenas, ela fala sobre o machismo dentro das aldeias, a dificuldade que ela teve também, né, então, assim, também é uma luta, também é resistência. E é isso, assim, muito bom estar podendo estar aqui dentro dessa temática.
Eu acho que é essa minha deixa e pedir para você trazer um pouquinho, Adri, sobre o próximo. O que você aconselha também, recomenda a gente assistir, escutar, ver para o próximo, se vai ter alguma coisa do tipo? Isso, bom, então, só para retomar, o documentário que está no YouTube, né, acesso livre, quer dizer, não de faixa etária, livre que eu digo livre de pagamento, gratuito, O Silêncio dos Homens. Eu tentei assistir, gente, um documentário novo que tem no Netflix que se chama Por Dentro da Machosfera. Olha, tem que ter estômago. Eu não consegui assistir até o final. Eu sou sincera. Começou a me dar uma angústia, embrulhar meu estômago, eu parei. Se alguém conseguir ter estômago de assistir até o final, é bem forte. Eu estava indicando para as meninas do Guatá, né, na nossa última reunião, e eu falei justamente isso para elas, Adri. Falei, meninas, preparem-se, porque é vomitativo, mas é interessante ser assistido para a gente compreender a base desse discurso Red Pill, né? Exatamente. Então, esse documentário é um bom exemplo do que a gente vai falar, então, semana que vem, né? Que é a questão, então, dos discursos machistas nas redes sociais e dessa questão do movimento Red Pill, dos incels, né? Porque, só para dar um spoilerzinho, até agora a gente estava falando da questão da construção do masculino, que geralmente vem ali dentro do contexto de vivência daquele homem, né? Dos seus familiares, como aquele rapaz no vídeo falou, que o pai dele agia assim, né, ele foi criado pelo pai daquela forma, enfim, então, havia discursos e comportamentos que eram passados, né, de pai para filho, ainda enfim, mas é uma forma de se pensar essa construção do masculino. Agora, a gente tem um outro dado, um outro problema, que eu acho muitíssimo mais grave, que são esses homens, né, esses influenciadores digitais, que saem recrutando jovens mundo afora. Quer dizer, eu acho muito mais complexo, né, enfim, é algo relativamente novo, acho que vai precisar bastante pesquisa e reflexão sobre isso ainda nos próximos anos, mas, enfim, já dá para a gente falar um pouquinho sobre isso, né, então, no próximo encontro a gente vai tratar, então, de como está sendo isso nas redes sociais, né, e, sobretudo, esse movimento dos Red Pill. Também o documentário Adolescence, né, Adolescência, também interessante, recomendo. E eu tenho um material em PDF, eu posso disponibilizar pela Gabi, aí, de repente, ela envia para vocês junto com o próximo convite, tá bom? E é isso, gente, agradeço muito aí a paciência, a participação de vocês, foi muito bom passar esse tempo aqui refletindo com vocês. A gente que agradece, Adri, muito bom, muito rico, e o mais gostoso é isso aí que a Gabi falou, né? Aí a gente vai ficando com várias reflexões na cabeça e olhando tudo por um outro espectro, né? A sociedade por um outro olhar. Vou incluir suas indicações no convite para o próximo encontro. Tá certo. Tá bom? Ok, e eu te mando o PDF hoje, não garanto, mas amanhã, tá bom? Tranquilo, não, hoje tá tranquilo, vamos todo mundo descansar. Tá que eu acordo 5h45, então daqui a pouco eu preciso... Tá ótimo, a gente fica aqui tranquilo no seu tempo, tá bom? Tá bom. Gente, muito obrigada. Beijo, obrigada. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.